Boa noite a todos os presentes, bem-vindos mais a este webinar que o Núcleo de Geotecnologias da UERJ, Sistema LabGIS, oferece gratuitamente ao público. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade e o interesse de acompanhar outros webinars. Oferecemos já muitos, dezenas, diria até uma centena nos últimos anos, sobre assuntos mais diversificados dentro da temática das geotecnologias. Funcionamento remoto, análise espacial, aplicações no meio ambiente, na indústria do petróleo, e também desenvolvemos aí a temática do geomarketing há alguns anos. Deixe-me apresentar rapidamente. Eu sou coordenador acadêmico do Sistema LabGIS, José Augusto Sapenza Ramos, trabalho com geotecnologias há bastante tempo. Eu comecei minha empreitada no ano de 2000, fazendo 20 anos agora em outubro, e adorei a área, gostei muito e cá estou. O resto é história. Bem, eu também comecei a flertar com geomarketing mais ou menos aí em 2011, um pouco antes, um pouco depois. Foi um desdobramento natural dos estudos socioeconômicos que eu já fazia aplicado à geotecnologia, né? Tinham dados censitários, outros tipos de pesquisa de mercado, de demografia, e aí, enfim, comecei a conhecer um pouco do geomarketing, a ter contato, a ter interesse, a ter oportunidade em desenvolver algumas atividades, e fui aprendendo, fui estudando, e mais ou menos em 2000, memória está ruim, 13, 14, começo então a oferecer um curso de extensão para o público, de geomarketing, né? Na época não conhecia outro, acredito que tenha sido, se não o primeiro, um dos primeiros. E também em 2015 para 2016 comecei a lecionar a disciplina de geomarketing no mestrado em Ciência e Sistemas de Informação Geográfica pela Universidade de Salzburgo, na Áustria. Tenho mestrado online e eu ofereço essa disciplina dentro do mestrado aí já tem alguns anos. Bem, minha área de formação é computação, ciência da computação, para ser mais específico, mas trabalho com geotecnologias desde antes de me graduar. Então, eu tive a oportunidade de levar a computação, a matemática, a estatística, de maneira aplicada aí às geotecnologias em várias frentes, inclusive geomarketing. O intuito do nosso encontro hoje, eu falar assim, eu dar um caminho. Eu recebi aí em alguns canais assim a manifestação de anseios. Poxa, tenho uma dificuldade de saber por onde eu vou começar, tenho uma dificuldade em saber assim por onde trilhar, as informações são muito dispersas, até um certo ponto desorganizadas. E aí eu queria tenho bastante interesse em geomarketing, mas não encontro um caminho, assim, uma espécie de trilha, né? E acaba que a gente já ofereceu tantos webinars, escreveu textos, conteúdos, diversos tipos sobre o assunto. Aí eu, poxa, acho que dá para a gente oferecer um caminho, né? Que a pessoa ela estude com esses materiais que nós já produzimos. A maioria dos materiais que eu vou linkar aqui, eu já vou explicar em mais detalhes, mas que eu vou linkar aqui são nossos e são abertos, são gratuitos, qualquer um pode acessar, e aí dá uma certa organização e um caminho, assim, ó, alguns conceitos básicos, alguns caminhos aí que nesse nosso encontro de 2 horas, na verdade, acredito que seja até menos, 1h30,
dá para passar, né? E, enfim, também, ó, segue por aqui ou segue por ali, que você será feliz, provavelmente. Então, esse é o intuito do nosso encontro hoje. E, como sempre, quem já assistiu aí outros webinars de geomarketing, eu começo com alguns poucos slides, mais ou menos uns 10 minutos aí, sobre o conceito básico de geomarketing, até para a gente alinhar. Enquanto algumas pessoas já assistiram outros webinars que eu ofereci sobre esse tema, também acredito que outros não assistiram. Então, para a gente dar só uma nivelada, vou passar por esses slides básicos, depois vou entrar no tema central do nosso encontro hoje. Tá? O último webinar foi desse tema, né? Foi março, final de fevereiro, início de março, foi março já. E, enfim, uma chance também de quem já assistiu recapitular. Então vamos lá, por que geomarketing? Bem, eu gosto já de cara de contrastar, porque às vezes, como acontece com vários conceitos novos, se é que eu posso dizer novos, você vende como se fosse assim, você recebe a informação do que é o geomarketing como se fosse uma equipe de vendas, como se fosse a área de marketing, de propaganda de uma empresa. Não, isso daqui é colorido, é pirotécnico, é fácil, você não pode viver sem isso, esse é o futuro, nada mais será como antes, né? Isso vai ser um novo patamar. Eu não sou totalmente contra esse tipo de abordagem, né? Então, enquanto se vende por aí muitas vezes elefantes coloridos, eu vou trazer um amargo da realidade. Não mentirei para vocês. É um caminho muito interessante, tem um potencial bem vasto para vários tipos de aplicações, pode te dar um retorno muito importante, mas não é mágica. Ao contrário, é ralação. Tá? Muitas vezes, por exemplo, se entende que eu vou comprar um software, ou mesmo usar um software livre, vou pegar essa base de dados, vou começar a fazer e vai ser do balaco, vai ser bacana, vai ser bonito, e as coisas piscarão, eu terei meus mapas. Não é assim. Talvez o maior esforço não esteja na tecnologia ou nos dados, esteja na apropriação desse conceito de modelagem para geomarketing, na apropriação das técnicas para você fazer um bom trabalho, conseguir retirar um trabalho qualificado, ou seja, recursos humanos e também uma política institucional. Se você tiver numa instituição, médio, grande porte, quiser institucionalizar o geomarketing, você vai precisar também de uma política institucional favorável, né? Senão a coisa não prospera. Enfim, então você tem essas dimensões que não são apenas tecnológicas, né? Como eu costumo dizer, é um problema sociotécnico. Muito potencial, vale a pena para muita gente? Claro que vale, mas tem a ralação também. É isso um pouco que eu quero apontar aqui, né? Não são cases inalcançáveis, com muita pirotecnia. Não, vamos usar Big Data, aprendizado de máquina, não sei o que e tal. Vocês podem usar? Podem, só que eu ia ter que fazer uma série, sei lá, de uns 20 webinars para ensinar para vocês tudo, todos os pré-requisitos para vocês começarem a fazer isso. Tá? Então, a ideia também aqui não é vender uma solução para vocês, mas é apresentar um conceito e dar caminhos técnicos para que vocês desenvolvam. Né? Eu queria chamar a atenção primeiro, assim, que, na verdade, a cereja do bolo não é o geomarketing. O geomarketing
acaba sendo um termo que popularizou, colou, né? Popularizou, mas quando você pega a definição formal de geomarketing, ele tem uma definição muito similar a geoprocessamento, que até é um termo que hoje está bastante em desuso. Era comum, quando eu comecei lá em 2000, era comum falar de geoprocessamento. Mas, enfim, a definição do geoprocessamento é muito similar à definição de geomarketing. Conjunto de ferramentas para você analisar, visualizar, processar, imprimir, um monte de verbo. Dados geográficos. Você pegar a literatura, esse vai ser o cerne da definição de geoprocessamento. E no geomarketing, você acrescenta para marketing de decisão. Quer dizer, você dá uma finalidade. Eu posso dizer que, assim, se você pegar a definição da literatura, tá? Você pega a definição, está nos livros, se encontra nos artigos acadêmicos, você chega facilmente à conclusão que geomarketing é geoprocessamento aplicado a marketing de decisão. Fica muito nítido. Assim. Mas, ferramenta por ferramenta, não para em pé. Né? Se não tiver quem use a ferramenta adequadamente, se você não tiver um ambiente favorável à promoção daquela ferramenta, até acredito por isso que não se fala mais tanto em geoprocessamento. Se entendeu que não é suficiente o geoprocessamento em si. Ele é parte de algo, um processo maior. Mas o geomarketing, essa coisa de você botar geo como prefixo de uma palavra, né? Tem vários exemplos disso, geo isso, geo aquilo. Geotecnologias também é um exemplo. Acabou que é o termo que colou. Mas, na minha opinião, o mais interessante é o marketing espacial, porque o marketing espacial é uma ponte interdisciplinar entre o marketing, a geografia, eu botei aqui a ciência e sistemas de informações geográficas, apesar desse termo na literatura em português não ser de amplo uso. É mais utilizado na literatura aí, anglo-saxônica. Mas entenda aqui também a geografia não como a escola tradicional da geografia, acredito que nós tenhamos aqui geógrafos, diferentes geógrafos, e alguns formados, graduados já, e nem sequer viram geomarketing ou algo do tipo. Então, assim, eu não estou falando da escola tradicional, a geografia, da maneira que a gente a pratica hoje, mas sim de conjunto de várias áreas que podem ser reunidas um pouco assim num entorno, numa envoltória chamada geografia, porque envolve território, porque envolve a representação desse território, o conhecimento sobre esse território, e aí você tem outras tantas escolas. Né? Enfim, mas então quando você faz essa ponte interdisciplinar entre o marketing e essa geografia, essa ciência da informação geográfica, é que para mim é a cereja, é o cerne, assim, é o mais valioso. Por exemplo, você vai pegar conceitos já tradicionais do marketing, vai ter que repensá-los, redefini-los ou pelo menos ampliá-los para trazer assim, tá, mas o comportamento no espaço. Quando eu olho o território, o comportamento no território, né? Como é que é? Como é que eu posso conceitualizar isso? Né? Aí sim eu estou fazendo ciência, aí sim eu estou criando um arcabouço teórico novo e tal. Eu não estou falando aqui naquela coisa acadêmica, assim. Não, mas também não é só aquele miúdo prático, né? Nem tão lá, nem tão cá. Não estou falando assim de você lá na Torre de Babel, ficar filosofando sobre a teoria da tonga da mironga. Não é isso. Não é isso. Mas também não é aquela coisa, vou torturar os dados coloridos aqui até que eles me confessem o que eu quero ouvir. Né? Uma coisa totalmente pragmática, rasteira. Você tem que ter um certo equilíbrio aí
Até porque, por exemplo, a escolha do método, que eu vou apresentar alguns métodos aqui. A escolha do método que você vai desenvolver, né, depende também desse conceito. Como é que você conceitualiza o teu público-alvo? Meu público-alvo está mais alinhado com o conceito tal. Então, tem esse método aqui. Está mais alinhado com aquele outro conceito. Então, é esse outro método. Aquele primeiro não serve, tem que ser esse outro. E assim vai. Então, acho que é aí que vem esse ganho do ponto de vista conceitual e que sustenta, né, da base, faz parar em pé as aplicações reais, né, as aplicações na prática. Então, se você pegar que é a definição do geomarketing no marketing espacial, está dizendo aqui de mas já adiantei um tanto, né? Fica registrado. Assim, eu adianto que esses slides serão disponibilizados para vocês. Tem alguns links ao longo dos slides, tá? E esses links serão dispostos para vocês, tá bom? Bem, e aí tem um autor muito importante que eu sempre gosto de citá-lo, que é o Cliquet. Ele é francês. Ele tem uma obra importante na área do geomarketing, e adianto que as obras de geomarketing, livros assim mais estruturados, são escassos ainda, infelizmente. Ele aponta para isso, né? Além do geomarketing, realmente verdadeiro marketing espacial que as organizações necessitam. Na verdade, essa ideia que eu estou trazendo aqui não é minha, isso está presente nas obras literárias, né? Eu estou só processando e repassando para vocês. Essa ideia que o que importa é o marketing espacial, né? Uma coisa que é debatida aí na literatura. O livro que tem essa citação está referenciado no final dos slides. Eu não deixei claro isso aqui nesse slide, mas adianto que está referenciado. Tem uma outra passagem dele aqui. A introdução da geografia no marketing não pode ser limitada à simples divisão do espaço. Assim. Ele está dizendo o seguinte, não é só você posicionar os dados no espaço. Eu vou pegar meus pontos de venda, vou botar no Google Earth. Hoje, se você pegar uma rede de varejo, uma rede bancária, né, uma empresa que tem uma certa rede de pontos de venda, você vai entrar lá no site lá deles lá e provavelmente vai ter um mapa lá do Google Maps ou algo do tipo que vai ter os pontos. Onde estão os pontos de venda? Ache o ponto de venda mais perto de você. Não é isso? Aí vai ter lá. Isso por si só não é geomarketing. Você só está isso por si só é uma subutilização do geomarketing e com certeza não é marketing espacial. Mas sim, se você olhar para esses dados, para esses pontos de venda espacializados e começar a estabelecer relações, porque você tem mais pontos de venda em certos lugares que você não tem em outros, né? Você começa a refletir o que faz alguns pontos de venda terem melhor desempenho do que outros, né? A situação no entorno do ponto de venda. Aí você apenas está olhando para os dados posicionados, para os pontos de venda posicionados nesse mapa interativo, mas você está começando a refletir sobre as relações do espaço com as características dos pontos de venda. Mesmo que você não esteja gerando dado geográfico, botando isso lá no mapa, você está refletindo, você está gerando uma reflexão, uma relação entre variáveis, entre processos. Aí sim, aí você está começando, está startando o processo do marketing espacial. Bem, você pode, então, trabalhar com consumidores, alguns tipos de divulgação, outdoor, panfletagem. Se você tiver um modelo de negócio onde os vendedores vão até a casa das pessoas ou vão até as empresas,
ou então seus pontos de venda, que é o contrário, quando as pessoas vão até o seu ponto de venda para ter acesso a bens, a serviço, entender essa distribuição dos seus funcionários, dos fornecedores, enfim, tem algumas frentes que se pode aí aplicar o geomarketing, porque, enfim, fica assim, não diria auto-evidente, mas é bem notório que o território importa nesses aspectos, né? Se você pensar como consumidor, é um exercício que eu mesmo costumo fazer no meu dia a dia, às vezes assim. Eu pensando como consumidor, por que eu escolho ir numa loja ao invés de outra? Seja nas coisas do dia a dia, quando você vai na padaria, você vai no hortifruti, você vai no supermercado, por exemplo, na farmácia, num banco, ou quando então você vai a outros pontos de venda menos recorrentes, né? Que você vai com uma menor frequência, como uma loja de eletrodoméstico, uma loja de roupa e moda, um shopping center ou alguma opção de entretenimento, né? Então, você tem influência do espaço nisso. No fundo, a ideia básica é que você tem uma ideia de custo-benefício, né? Essa não é a única ideia, mas essa é uma das principais. E acaba que o marketing espacial fala muito sobre isso. A ideia do custo-benefício. Poxa, eu vou... eu costumo dar o exemplo da padaria. Um exemplo assim que acho que é bem palatável para todo mundo. Você quando vai na padaria, por exemplo, você vai em qual? Não necessariamente você vai na mais perto, na mais próxima, né? Eu vou na padaria mais próxima. Não, talvez você vai na segunda ou na terceira mais próxima. Porque na segunda, por exemplo, o pão é mais barato, é mais quentinho, os itens lá que estão disponíveis fazem mais ao teu gosto. Enfim, você escolhe ali, você acha que o ambiente é mais limpo, você acha que o atendimento é mais qualificado, sei lá, você tem um conjunto de razões que te faz escolher não necessariamente a padaria mais próxima. Então, a questão do deslocamento, que seria o esforço, é importante, mas ele não é preponderante necessariamente, né? Você se disponibiliza a ter um esforço maior, a se deslocar mais, se você entender que nesse deslocamento há uma boa relação de benefício frente ao custo, frente ao esforço, né? Custo nessa ideia de esforço. Então você vai nessa segunda mais próxima, mas você não vai atravessar a cidade, por mais que na padaria do outro lado da cidade seja barato, quentinho, gostoso o pão. Você não vai fazer isso porque o esforço é muito grande, né? Enfim, então você tem essa relação não apenas de você consumidor para acessar as lojas, né? Mas as questões das mídias, a questão dos fornecedores, isso tudo se desenvolve de certa forma no território. Então, você entender como o território está na gênese desses processos, né? Desses objetos. Como não é apenas posicionar dados no espaço, mas entender como esse espaço está na gênese do processo. Aí, se você também pega a literatura, você diz assim, olha, você pelo menos tem que ter dado, ferramenta, objetivo e método para fazer marketing espacial. Bacana. Essa não é a única divisão que é feita, não, mas essa é uma das mais citadas. Beleza, ok. Se fala muito de dados e ferramentas, isso é notório, né? Não se fala tanto de objetivos e métodos, infelizmente, né? E aí, como eu estava falando aí no início da minha apresentação, né? Se fala muito, você compra dados, você compra um software, você acha que a coisa vai acontecer. Não é bem assim. Você precisa de mais outras duas coisas. Ao longo da apresentação, vão ter alguns links, como tem aqui embaixo, tá vendo? Como acessar mais de 2 milhões de dados geográficos com QGIS e ArcMap. Dados para realizar seu estudo de geomarketing. Quais são e onde estão? Geomarketing e inteligência geoespacial para melhores decisões. A maioria desses
desses links são vídeos de webinars que nós já oferecemos no passado, tá? Então, como eu também falei no início da minha apresentação, um dos objetivos desse webinar, né, é dar assim, um certo encaminhamento para quem quer aprender geomarketing, acha aí as informações de forma difusa, etc. Eu estou dando uma proposta de caminho aqui, onde vocês podem, onde eu estou dando assim, no nosso encontro aqui curtinho, né? Eu estou dando assim uma introdução mais explanada, mas eu estou botando mais conteúdo para que vocês tenham mais uma camada de informação, vocês possam dar uma avançada mais um certo corredor. O corredor aqui está sendo principalmente essa introdução do geomarketing, do marketing espacial, e a questão dos dados, acesso aos dados para você fazer o geomarketing. Tá? E aí, ao longo dos próximos slides, vão ter vários links desses, e, repito, esses slides irão para vocês. Eu vou mandar o link para vocês, para que vocês possam depois acessar os links todos e fazer o melhor uso que vocês acharem desse conteúdo. Bem, vamos agora sim ao cerne aqui do nosso encontro hoje, a espacialidade do mercado. Nós temos que entender assim, a definição de mercado, ela é bastante ampla no sentido genérica, né? Se você pegar a definição original de mercado, é uma ideia hoje que a gente chama mais de feira, né? Você tem um espaço onde você tem os comerciantes oferecendo seus bens e seus serviços, e as pessoas vão lá para ter acesso a esses bens e serviços, por exemplo, e hoje é uma definição mais abstrata, né? Mercado é uma entidade onde você tem empresa, onde você tem fornecedores de bens e serviços e consumidores desses mesmos bens e serviços, estabelecendo ali relações comerciais de troca, né? Troca dentro de relações comerciais. Isso pode acontecer pelo território ou pode acontecer em ambientes mais abstratos, por exemplo, como a internet. Mas mesmo quando você tem esse contexto de internet, dado a pandemia aí, né? A venda pela internet, oferta de serviços de bens pela internet ganhou um pouco mais de força. Algumas empresas tiveram que acelerar esse processo ou tiveram que focar mais em vendas pela rede, né? Mas mesmo com vendas pela rede, eu ressalto que o geomarketing ele tem o seu valor. Você quebra, claro, aquela ideia do consumidor indo até o ponto de venda, mas muito do que é vendido na internet tem que chegar até o consumidor. Você tem uma questão logística aí, né? Da entrega, do processo de entrega, e aí, após a entrega, existe um período de devolução, a qualidade do processo de entrega. Tem várias coisas aí desse delivery, digamos assim, que podem sim ser alvo de métodos de estudos com métodos de geomarketing, tem bastante aplicação interessante. E no sentido também clássico, né, das pessoas indo até o ponto de venda, se deslocando no espaço, também tem o seu valor, né? E uma das ideias básicas aí de você, desses modelos do geomarketing, é uma frase aí dita pelo Waldo Tobler, em um trabalho cara, o artigo dele é da década de 70, se eu me lembro bem, e ficou conhecido um tanto assim, as pessoas, a literatura, as pessoas, eu nem diria, a literatura convencionou chamar de primeira lei da geografia, né? Só que eu não sou contra esse nome, não acho ele apropriado por alguns motivos. Eu costumo dizer isso
nas minhas apresentações quando essa frase do Tobler surge. Primeiro que é a primeira lei da geografia, né? Não é lei, não no sentido físico, e então fica assim uma coisa solta, assim, uma lei. Não tem segunda, não é que nem primeira lei de Newton, segunda lei, terceira lei de Newton. Não, só se for primeira no sentido de prima, né? de primária, vem antes das outras, não no sentido, né, de ordinal, que é a primeira, então ela também é a última, porque ela é única. Né? Quando você é único, você é o primeiro e último. E também da geografia, porque eu conheço um monte de geógrafo que acaba o doutorado e nunca viu essa frase. Essa frase é bem convencional, assim, é bem recorrida, bem recorrente em textos na área de ciência e sistemas de informação geográfica, literatura de análise espacial também, mas não costuma aparecer, por exemplo, Milton Santos nunca se referiu a essa palavra, por exemplo. É um dos mais importantes autores aí da área de geografia nunca mencionou, apesar que algumas ideias do Milton Santos têm bastante relação, assim, né? Então, com essa frase. Bem, a frase não tem nada demais. Na verdade, a genialidade dela está na simplicidade. Tudo está relacionado com tudo, mas coisas mais próximas são mais relacionadas do que coisas distantes. Né? Então, ele está dizendo que bem, como a gente pode ler? Que em alguns contextos, a proximidade espacial, no nosso sentido aqui de interesse, é no espaço geográfico. Né? A proximidade no espaço geográfico implica numa maior relação, que pode ser aqui uma relação de mercado mais forte, mais presente, do que se fosse coisas distantes. Então, essa é a ideia básica que está por trás da maioria desses métodos de análise espacial. Bem, temos muitas possibilidades. Uma ideia que eu vejo que as pessoas costumam trazer uma espécie de pré-conceito, né? Um conceito antes de ter contato mais profundo com as ideias do geomarketing, é que você tem uma espécie de formuletas, né? Você aplica, ele vai te dar um resultado mágico. Né? Uma ideia assim, como se a gente, quando eu falo, eu vou modelar como o território no entorno do meu ponto de venda influencia no meu lucro, por exemplo. E que então vai ter uma espécie de fórmula que eu vou jogar os dados ali dentro e ele vai me trazer um resultado inexorável, assim, sabe? Uma coisa inquestionável, perfeita, inexorável. Não é assim. E eu até me sinto aliviado de não ser assim. Porque a gente está falando de pessoas, né? Por mais que sejam pessoas naturais e jurídicas, as pessoas jurídicas, assim, são conduzidas, existem só por causa das pessoas físicas, pessoas naturais. Então, a gente está falando de pessoas. E quando a gente fala do consumidor, a gente está falando de escolhas pessoais, né? De gostos, de vontade, né? As pessoas com todas as suas qualidades e defeitos. Imagina se o comportamento de consumo pudesse ser descrito uma fórmula que nem, por exemplo, utilizando o modelo de gravitação de Newton, eu calculo órbita de corpos celestes. Ou então, pela quantidade de elementos químicos numa pilha, eu consigo calcular quantas horas de carga ela consegue me oferecer. Coisas da física, né? Assim que a gente tem na física. Qual é o horizonte, né,
inescapável de um buraco negro com tanto de massa. Sabe? Então, não é assim. Porque são pessoas que estão envolvidas. Se houvessem fórmulas que pudessem descrever com exatidão, como você tem nesses exemplos da física que eu dei, o padrão de consumo, quer dizer que nós seríamos tão previsíveis, né? Tão cartesianos, tão objetivos, que a gente tiraria o subjetivo, né? O objetivo é aquilo que é do objeto, o subjetivo é aquilo que é do sujeito. É claro, a gente está falando de pessoas, está falando de sujeitos, a gente está falando de subjetividade. E aí, quando você entra nessa seara da subjetividade, você tem que trazer metodologias que respeitem isso, porque senão você não está modelando sujeitos, você está modelando objetos, né? Então, a gente vai precisar sempre de modelos subjetivos que respeitem essa subjetividade. E ser subjetivo não quer dizer que eles não sejam úteis. São coisas diferentes também. Você costuma se confundir assim, então é subjetivo, então tem margem de erro. Não, não. Pode ser subjetivo e útil, até porque a natureza do que é estudado, pessoas, sujeito, subjetivo, não tem como. Tá. Então, o que acontece é que você tem um conjunto de metodologias muito amplo, exatamente por causa dessa subjetividade. Aí a maneira de você abordar essa subjetividade. Você não tem uma maneira única assim de modelar as coisas, consumidores, pontos de venda, relações econômicas e tudo mais. O mercado, né? Você não tem uma maneira única de modelar o mercado exatamente pela subjetividade. Vou dar um exemplo assim, um pouco mais objetivo. Vou tirar um pouco da subjetividade da minha explicação, vou tentar dar um pouco mais de objetividade no exemplo. Acontece também, eu vejo com alguma frequência acontecer assim, olha, teve um modelo que deu muito certo para a empresa X. A Riachuelo, por exemplo, não sei se ela está presente em todo o país, não sei se vocês conhecem a marca, é uma loja de roupas multimarca. Está presente em várias cidades do Brasil, não sei precisar quantas nem quais, mas enfim. Ela fez, alguns anos atrás, uns 6 anos atrás, um projeto de expansão da rede para dobrar os números de pontos de venda com o geomarketing. Isso foi notícia na nossa área, né? Porque uma grande empresa investindo em geomarketing acaba sendo um sinal aí, né? Um apontamento importante. E até onde eu sei, porque assim a empresa não divulga muito, até porque existe um certo segredo de negócio aí. Eu não sei exatamente o que ela fez ou como ela fez. E ela não quer que a gente saiba, né? Por essas questões de segredo de negócio. Mas vamos supor que a gente soubesse, né? Sei lá, de alguma forma a gente sabe. E aí eu penso assim, então eu vou aplicar nessa outra loja de eletrônicos, né? Ou mesmo até numa outra loja de roupas multimarca, numa concorrente da Riachuelo. Não necessariamente vai dar certo. Se eu mudo de área, se eu estou agora em eletrônicos, a relação do consumidor, né, o padrão de consumo de eletrônicos é diferente de roupa, por exemplo. Né, o perfil ou os perfis de quem compra roupa é um tanto diferente de quem compra eletrodoméstico. Mas não só isso, mesmo que seja uma concorrente da Riachuelo, o posicionamento da marca não é igual, né? Às vezes você prima por ter preços mais baixos, por ter produtos mais
segmentados para certos público jovem, feminino, família, né? Que aí, compre roupa de criança, de adulto e ganhe desconto. Você tem vários tipos de posicionamento da marca que não é igual, né? E a maneira que a marca se apresenta para o público também não é igual, porque essa questão aí do plano de marketing, da estratégia, do posicionamento da marca. Então, isso quer dizer que isso já compromete, né, a real possibilidade do modelo que serviu para uma empresa servir para outra. Não estou falando nem do consumidor, não, né? Falando da subjetividade das empresas. Entendeu? Então, no geomarketing, isso é um fato. Invariavelmente, você está em contextos subjetivos. E aí isso gera modelos até que se serve para uma empresa, não necessariamente serve para outra. É claro que você pode estudar o que as outras pessoas fizeram e aprender com o que deu certo, com o que não deu certo, né? Você pega algumas ideias, faz parte. Faz parte, isso é bom, né? Mas não é uma mera replicação, entende? Né? E há métodos mais simples e outros mais complicados. Como eu falei no início da minha apresentação, né, a ideia aqui é trazer alguns métodos que eu considero de entrada. Alguns métodos mais simples para se começar a trilhar o geomarketing. Tá? Onde eu sugiro que vocês possam começar a aprender, que, enfim, insisto, tem métodos bem mais simplórios, tem outros super sofisticados. Tá? Então, numa ideia assim, de cadência, né? Como você começa pelos mais simples, você vai avançando. A ideia é abordar esses mais simples. E o primeiro grupo, a primeira categoria, que costuma ser assim, um dos principais alvos aí de interesse, o geomarketing, é clientes e pontos de venda. Você entender essa relação de onde vêm os clientes para um ponto de venda. Um supermercado, uma padaria, uma farmácia, exemplos clássicos, né? Um mecânico de autopeças, um posto de gasolina, né? Um curso de inglês, uma escola de ensino regular, autoescola, açougue, loja de câmbio. Então, estou puxando de cabeça aqui. Né? Shopping center, enfim. Então, onde os clientes eles vão até o ponto de venda. E observe, ir ao ponto de venda, você tem duas categorias que eu vou explicar aqui em mais detalhes, mas já estou adiantando. Você tem dois grandes grupos que aí entra a questão do marketing espacial. É no arcabouço conceitual que vem essa ideia. Há dois tipos principais de clientes, de consumidores de uma loja. Aqueles que se deslocam até a loja com o objetivo principal, como objetivo principal, deixa eu repetir que a frase ficou remendada. Quando os clientes se deslocam até um ponto de venda e esse deslocamento é a motivação principal, a pessoa não está passando ali, eu estou com fome, aí sente aquele cheirinho de esfirra, opa, vou comer uma esfirra aqui. Não, a pessoa sai de onde ela está, seja de casa, do trabalho, ela está onde ela está e resolve sair, se locomover, ou seja, ter um esforço de deslocamento para ter acesso ao que aquele ponto de venda vende. Tá? Então, essa é uma abordagem. É o exemplo que eu estava dando da padaria. Você sai para comprar pão quentinho todo dia de manhã. Né? Esse é um exemplo clássico. Mas o outro é assim, você está com fome, está passando em frente
a uma casa de comida árabe e sente o cheiro da esfirra, e aquele cheiro toma seu ser, né? Faz suas glândulas salivares trabalharem, né? Faz seu estômago roncar, né? Faz desejos aflorarem, e aí você consome a esfirra. Essa é uma outra ideia. Por exemplo, o quiosque na estação de trem ou de metrô, ou até mesmo assim, cafeteria em aeroporto. Não conheço ninguém que saiu de casa, foi até o aeroporto só para tomar café e voltou. A pessoa está ali para pegar o voo, para ter acesso ao meio de transporte, quer tomar um café e você está ali convenientemente. Essa é uma ideia de público passante. Você não é a motivação do deslocamento, mas ele tem uma demanda e você tem como atender a demanda. Então, você costuma separar nesses dois grandes grupos, né? Então, o primeiro grupo, que acaba sendo dos mais citados, a gente chama de modelo gravitacional. Você costuma a modelar esse consumidor que se desloca até o ponto de venda porque ele quer ter acesso àquilo que você vende, tá? Da seguinte forma: o consumidor está lá na casa dele, por exemplo, eu estou chamando aqui genericamente um pouco de uma linguagem matemática. Eu estou chamando aqui de posição I, e você tem as opções de loja, pontos de venda que oferecem aquilo que ele precisa consumir, ou que ele quer consumir. Aqui no exemplo tem 3 opções, né? E aí cada estabelecimento desse tem gera uma percepção de benefício no consumidor, tá? Gera uma percepção de benefício. Só que algumas estão mais distantes do que outras, que é a percepção de esforço. E aí o consumidor toma a sua decisão com base nessa relação de custo-benefício. Esforço de deslocamento e benefício ao chegar ali a ter acesso ao ponto de venda. Essa percepção do benefício é subjetiva, tá? Claro que quando você fala de um grande grupo de consumidores, você vê que existe um certo padrão. Tem 2 padarias próximas. Se você entrevista as pessoas que vão em uma padaria ou na outra, a uma tem um conjunto de itens mais amplo, mas os preços são mais caros. Aí você vê ali, por exemplo, ali quem vai é mais quem tem uma renda um pouco mais alta, né? A classe média ali, uma renda um pouco mais alta. O outro é um lugar mais simples, menor, com uma carta de produtos reduzida, mas é mais barato. Quem vai ali, que tem uma renda menor, enfim. Você consegue estabelecer padrões nesses perfis de consumidores, né? Claro que eu dei um exemplo muito simples, mas essa é a ideia. E aí, então, como é que se estabelece essa relação aí, aonde o consumidor escolhe ir, né? Até existem outros fatores, por exemplo, não sei se vocês costumam ir a shopping centers, se esse serviço está disponível onde vocês moram, e se está disponível, vocês têm hábito. Eu já fui mais frequentador, sou bem menos agora. Bem, de março para cá, nunca mais fui. Mas, enfim, por outros motivos. Mas fora a questão pandêmica, às vezes acontece. Sei lá, você vai 2 vezes por mês, por exemplo. Aí você vai 2, 3, 4 vezes no mesmo. Aí você vai, não, hoje eu vou no outro, só para variar, né? Então, assim, existem essas questões todas que podem ser trabalhadas dentro do modelo. E quando você fala assim, de modelagem de geomarketing, o modelo gravitacional costuma aparecer porque ele é genuinamente o geomarketing. Tem outros aqui que eu vou apresentar
que eles foram trazidos de outras áreas, tá? Foram trazidos de outras áreas para essas aplicações que eu estou citando aqui. Mas o gravitacional não, ele nasceu no geomarketing. Ele é genuíno, entendeu? Então, assim, ele é fortemente ancorado em conceito, né? E ele tem esse nome porque as primeiras propostas, elas são matematicamente similares ao modelo de gravitação de Newton, modelo de gravitação universal proposto por Newton. E aí se convencionou a dar esse nome. Uma coisa que eu não falei sobre os modelos é que assim, é subjetivo. Bati muito nessa tecla. Subjetivo porque a gente lida com sujeitos. Ok, bacana. Mas quando você vai implementar no computador, acaba virando, de uma maneira ou de outra, uma fórmula matemática. É verdade. Você tem um alto grau de objetivismo, né? Nesse sentido de levar para uma fórmula matemática. É assim mesmo. É assim mesmo. E aí, só que o motivo disso reside numa outra questão. O computador, ele não é subjetivo, ele é objetivo. O computador é bom para fazer conta. Ele é muito rápido para fazer conta. Mas ele não é nada subjetivo. Você até consegue dar uma interpretação à subjetividade ao computador, no sentido assim, expressões faciais, comandos de voz, né? Mas se vocês já usaram esses equipamentos de comando de voz, né? Você sabe que a flexibilidade, né, que esses equipamentos têm assim, no sentido de entender os comandos, tem algumas restrições, né? Então, assim, a não ser que o computador sofra uma nova revolução, que é capaz até de acontecer, mas que sofra assim, uma grande revolução em sua estrutura, em sua maneira de fazer as coisas, ele vai ter severas dificuldades sempre em entender subjetividade. E aí, o que você faz para poder usar o computador? Conseguir utilizar sua capacidade de processamento, sua capacidade de armazenamento, né? Utilizar todos os seus benefícios. Se curva a sua objetividade. É isso que acontece, né? Então, acaba que, sim, no fundo, você leva para fórmulas matemáticas, né? Que vai um pouco contra aquela ideia inicial de ser subjetivo, de não ser como na física, nos exemplos que eu dei, mas é por causa desse outro aspecto. Tá? Bem, o modelo de Huff é um dos modelos mais citados entre os gravitacionais, porque foi o primeiro. O Huff fez um estudo numa cidade dos Estados Unidos, se eu me lembro bem, Chicago. Eu sempre esqueço a cidade, é impressionante. Se eu me lembro bem, Chicago, loja de departamentos esportivos. Ele entrevistou as pessoas, prancheta, caneta e cuspe. Isso até porque na época não tinha a difusão de computadores como temos hoje. E aí ele e a equipe dele fez em entrevistas com as pessoas que iam até os pontos de venda. Ele interceptava as pessoas que acessavam lá a loja de departamento esportivo e perguntava assim: meu amigo, quanto tempo você demorou para chegar até aqui de onde você veio? Aí a pessoa dizia 5 minutos, 10 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Né? Eles iam respondendo esse questionário. Depois o Huff tabulou esses dados e conseguiu perceber uma relação forte entre o tamanho da loja, a área dela em metros quadrados mesmo, e o tempo que as pessoas se predispunham a gastar para acessar a loja. Quanto maior a loja, de mais longe as pessoas vinham. Nesse sentido, elas gastavam mais tempo, porque a pergunta não era quantos quilômetros você se deslocou, é quanto tempo. Mas claro que o maior tempo, porque a pessoa veio de mais longe, ou na verdade o que interessa
mais tempo, a pessoa teve mais esforço. É isso, no fundo, que interessa. Não é a distância em si, mas a percepção de esforço. É um sistema de custo-benefício, né? E o Huff traduziu isso como uma probabilidade. Aí que entra também uma outra contribuição importante do modelo dele. Ele traduz esse processo aqui a probabilidade do consumidor escolher a loja 1, a loja 2 e a loja 3. Ele transforma numa probabilidade, né? Até numa ideia que, se o consumidor escolher mais de uma vez, não necessariamente escolhe o mesmo. Tá? Hoje, nós temos vários modelos, várias propostas de modelagem gravitacional. Huff ele fez o modelo dele só com tempo de deslocamento e tamanho da loja, mas até em respeito à tal da subjetividade, vários modelos hoje permitem que você introduza as variáveis que você quiser. Você diz quais são as variáveis, né? Porque depende do tipo de mercado consumidor, dos meios de deslocamento disponíveis, da renda, depende do posicionamento da marca, depende de aspectos culturais, né? Se sabe, por exemplo, que o brasileiro tem uma predisposição a deslocamento bem maior do que as pessoas em outros países. Um deslocamento, por exemplo, de meia hora, 40 minutos, para muitos, em outros países, é muito grande, é alto, é absurdo, né? E muitas vezes brasileiro e outros povos também acham esse tempo não tão grande, ou um tempo aceitável, dependendo do tipo de bem e serviço ali envolvido. É um pouco isso, também tem aspectos culturais, né? Por isso a subjetividade, a possibilidade de você trabalhar com as variáveis que você quiser. Aqui tem um exemplo de resultado, né, entre 0 e 1. Aqui são shopping centers, isso aqui a gente já não cursa esse resultado aqui. E aqui eu estou vendo a superfície de probabilidade desse shopping center que tem azul. A área verde aqui, que está mais para verde, é onde ele tem maior força de atração. Em vermelho e amarelo é onde cai essa força de atração dele, né? Então, para cada ponto no espaço, se eu pego esse ponto, esse ou esse daqui, qualquer ponto, eu tenho o valor de probabilidade, né, desse shopping ser escolhido. Há outros concorrentes, há outras opções de escolha, né? Mas aqui, então, a gente descreve essa concorrência, que no fundo é isso, né? A concorrência entre os pontos de venda, no caso, que shopping centers, aonde um atrai mais do que o outro. Então, esse é um exemplo, resultado. Esse aqui é outro. Esse aqui é outro shopping com menor poder de atração. A gente pode ver, né, que a área verde dele é mais restrita espacialmente. Esse aqui é um shopping que a gente costuma a dizer que ele tem menor massa, naquela ideia do gravitacional, né? Na analogia ao processo gravitacional, esse aqui seria menor massa. Um seria a Terra, por exemplo, outro seria a Lua, um seria o Sol, outro seria Vênus, né? Você tem uma discrepância de massa aí entre os dois, que faz a atração de um ser mais ampla em termos de território do que o outro. Tem outro exemplo aqui de um outro shopping também, só que aqui é para o município do Rio de Janeiro, são outras cores. Azul é maior atração, tá? Azul está com maior atração. Conforme ele vai para o vermelho, aqui para tons quentes, ele está perdendo. Então, esse também é um outro exemplo. Resultado. Bem, você pode fazer vários tipos de estudos a partir desse dado, tá? Uma vez que você gera
esse resultado, você consegue fazer várias coisas a partir dele. Muitas vezes ele não é o resultado fim, ele é um resultado meio. Tá? Mas aqui até numa ideia de resultado fim, tá vendo? Para a loja 1, e tem outras 4 opções, total de 5. A loja 1, onde o marketing share é menor, né? Onde a loja 1 predomina, atrai mais os clientes ali presentes, e conforme vai se afastando, se aproximando das outras lojas, ela vai perdendo a clientela ali para as outras lojas, pela questão do esforço para se chegar até a loja 1 é muito maior. Por exemplo, se a pessoa reside aqui, nesse polígono, o esforço para a loja 2 é muito menor do que para a loja 1, por mais que a loja 1 seja mais atrativa. Né? Existe essa balança, né, de custo-benefício. E aí também nós temos a ideia do não gravitacional, como eu disse agora há pouco, né, temos 2, o gravitacional, e se costuma chamar de não gravitacional o público passante. A ideia é que você está convenientemente aonde o consumidor está se deslocando, né? E aí então você o atende, né? E tem alguns estabelecimentos que são que tem público misto, né? É bastante comum. Parte do público é gravitacional e parte do público é não gravitacional. Vou dar um exemplo que me veio à cabeça aqui. Loja de conveniência de posto de gasolina. Tem um percentual de frequentadores que vão lá por causa da loja de conveniência, porque tem um caixa eletrônico, que ali vende comida à beira da estrada, ou é dia de domingo ou de madrugada, onde nada está aberto, e aí então acaba sendo uma das poucas opções restantes ali. Você vai na loja de conveniência. Você não vai abastecer no posto, vai na loja. Aí isso é gravitacional. Você vai no posto. Opa, já que eu estou aqui, tem a loja aqui, eu vou comprar um biscoito, eu vou comprar uma comida, uma bebida, aí é passante. Entendeu? Você tem esse mix. Ou então, dependendo do contexto, você pode entender até... Veja, acho que esse exemplo de posto e loja de conveniência é interessante. Ou dependendo do contexto, você pode entender que os dois são gravitacionais e eles se complementam. A massa de um acaba juntando com a massa do outro e aumentando o poder de atração, que é um pouco uma ideia de shopping center. Né? Você tem múltiplas soluções, múltiplas conveniências no mesmo espaço. Eu quero ir num restaurante, quero assistir um filme, quero ir no caixa eletrônico, eu quero comprar uma roupa, você encontra tudo aquilo no mesmo espaço. Né? Então, essa coisa de você juntar diferentes tipos de negócio próximo para formar uma espécie de polo. Só que o shopping center é uma escala muito maior do que, por exemplo, posto de gasolina com loja de conveniência. Depende de como você entende, depende do posicionamento da marca, depende da relação do público com o teu estabelecimento. Então você tem essas duas frentes aqui, os gravitacionais e os não gravitacionais, também chamados de público passante. Então aqui, por exemplo, como nos gravitacionais, qual é uma das preocupações recorrentes? Como é que eu aumento minha massa? Como é que eu aumento meu poder de atração? Né? Como é que eu consigo chamar mais clientes? Porque eu tenho concorrente. Né? Como é que eu consigo chamar mais gente para mim? Aumentar a probabilidade de eu ser escolhido. No público passante, ao contrário. Como é que você chama a atenção de quem está passando? Ou, por exemplo, se você quer abrir um ponto de venda novo, no não gravitacional, você vai se preocupar em ficar próximo de geradores de fluxo.
geradores de fluxo qualificado para o seu ponto de venda. No gravitacional, não. Você vai buscar áreas que não são atendidas, você vai buscar se diferenciar frente às outras opções que já estão disponíveis, né? Então, assim, dependendo do tipo de público, o conceito e as ações mudam. Aqui é um exemplo de resultado de público passante. Tá? Você vê assim, áreas onde você tem uma melhor condição, assim, maior quantidade de público passante e tal, que é para você posicionar o seu ponto de venda. Então, você entender quais são os geradores de fluxo. Isso aqui foi em um webinar. A preocupação aqui era abrir um ponto de venda novo, se aproveitando do público passante. Mas você também pode querer assim, eu já estou com o meu ponto de venda estabelecido, eu quero entender quem é o meu gerador de fluxo. Ou quais são, né? É um shopping center perto, é uma escola, é uma clínica médica, é um cartório, é a prefeitura, enfim. Quais são os estabelecimentos naquela região que acabam gerando ali fluxo? Por exemplo, um amigo meu, ele estava realocando a loja dele. Ele estava com uma preocupação muito grande, ficar perto do metrô. Ele queria. Estou vendo o preço aqui. Geralmente, não sei se vocês sabem, ficar perto do metrô é mais caro. Né? Quando você tem uma preocupação de ficar perto do metrô, você tem implicitamente tanto uma preocupação gravitacional como não gravitacional. Ele atende um pouco as duas situações. Né? No sentido do não gravitacional, é porque a estação de metrô é um gerador de fluxo. Tá? Você tem pessoas que vão e vêm muito a partir daquele ponto, porque usam aquele meio de transporte. Do ponto de vista gravitacional, é diferente. Você quer que, se a pessoa usar o metrô para chegar no seu ponto de venda, ela não tem que andar muito. Então, você quer diminuir o esforço dela a partir do momento que ela salta da estação de metrô. Entende? Assim, estou dando alguns exemplos, mas para frisar essa diferença entre as duas abordagens. E eu tenho dois webinars, insisto que esses links vão para vocês, nos slides, que eu falo especificamente de cada um. Ó. Em um eu falo do gravitacional e no outro do não gravitacional. Então fica aí como apontamento para vocês complementarem depois o entendimento. O geomarketing, outro tipo de resposta que se busca e que é relativamente fácil de você alcançar, né? Aqueles tais métodos de entrada que eu sugiro que vocês comecem a aprender a fazer, é a área de cobertura de um PDV. Só para frisar, ponto de venda. Né? Quando você fala de área de cobertura, você está pensando numa abordagem gravitacional. Tá? Você está alinhado com a ideia gravitacional, né? Onde o seu ponto de venda atende, né? O público que ele atende. É claro que não atende na totalidade necessariamente, né? Mas aonde vem uma parte importante do seu público, ou então que você atende uma parte importante da demanda do público que mora naquela área, ou que vive naquela área. Né? Por exemplo, o método mais boboca. Eu vou dar um raio constante. Sei lá, eu quero saber área de influência de supermercado. Eu digo assim, 1 quilômetro. Por quê? Porque eu arbitro que 1 quilômetro é uma distância para a pessoa que vai de carro.
perto de casa, é razoável, não sei o quê. Você cria uma série de justificativas para sustentar que cerca de 1 quilômetro é um valor razoável. Só que é frágil, né? Assim, é muito pouco baseado em evidências. Você pode ser subjetivo, mas baseado em dados, baseado em evidências, não achismo, né? Acho que essa é uma coisa que as pessoas esquecem às vezes. Ser subjetivo não quer dizer que não seja baseado em evidência, né? Então, poxa, se você consegue mapear onde está o teu público-alvo, né? Mas onde é que eu vou conseguir essa informação? Ora, quem deve conhecer o teu público é você. Se você é um gestor, é um dono de um ponto de venda, ninguém melhor do que você, do que a sua empresa, para conhecer para quem você vende, né? Essa é uma questão de você ter esses dados, né? Você conseguir esse inventário. Então, se você tiver os endereços dos consumidores, você pode fazer um processo que a gente chama de geocodificação, que é uma coisa que a gente já faz aí em vários softwares no dia a dia. Você introduz um endereço e transforma aquilo numa coordenada geográfica. No Google Maps, no aplicativo do Uber, né, e tantos outros aí, é isso, né? Você diz, onde eu estou, ou aonde eu quero ir. E aí ele plota um ponto no mapa. Você quer ir para cá. Isso seria a geocodificação. Transformar um endereço numa coordenada. Então, você poderia geocodificar esses consumidores, né, para então ter algo como isso aqui. Ó. Você tem um ponto de venda, que é onde está essa bola preta aqui, tá vendo? E as bolinhas vermelhas é onde estão os consumidores desse ponto de venda. Aí você pode fazer uma análise, por exemplo, isso aqui é um mapa de calor, o nome formal dele é uma densidade de kernel, é o nome na literatura da análise espacial, mas também conhecido por muitos aí como mapa de calor. Então você pode ver, apesar de você tem uma área aqui quente, né? Uma área com bastante consumidor, apesar de áreas mais próximas você não estar tão quente. Por quê? Aí a pergunta decorrente é por que as pessoas que moram aqui vêm até o meu ponto de venda? Por que não vão em outro? Tem outro? Qual outro? Né? Enfim, aí entra perguntas decorrentes desse resultado. Tem uma outra área aqui que eu esperava atender bem mais, eu não atendo quase ninguém. Por quê? Eu achava que ali tinha condições boas ali, eu era uma opção boa, enfim. Então essas indagações surgem naturalmente conforme você visualiza espacialmente, mas não é só uma questão de visualização espacial, né? É uma questão de você estabelecer, não diria nem casualidades, né, mas correlações entre o que é observado. Mas a ideia aqui não é essa. A ideia aqui é que a partir dessa densidade de calor, você consegue gerar, por exemplo, aqui em vermelho, uma área de influência calculada a partir do mapa de calor. Tá? E o círculo aí que a gente está vendo, ele foi calculado a partir de outro método, tá? Que é um método baseado em um gráfico. Tá? Você tem os dois aí, e aí a gente vê tanto um como o outro, tanto como se calcula o polígono vermelho, como se calcula o círculo rachurado, nesse webinar aqui embaixo. Fica como dica. Eu falo das duas formas, como é que você usa os dois métodos para fazer isso. Tá? Tem outros, insisto, tem outros métodos para se calcular a área de influência, mas eu fiz uma seleção de caminhos metodológicos naquela ideia de ser
caminhos mais fáceis para quem está começando, caminhos de entrada, caminhos para quem quer se introduzir no geomarketing, né? Também podemos fazer simulações do tipo, se eu abrir um novo ponto de venda, se eu mudar as características de um ponto de venda, como é que muda a questão da área de influência? Aí isso é uma sequência, né? Assim, uma vez que você calcula a partir dos dados atuais, você entende bem essa relação, você pode começar a pensar cenários hipotéticos. Se eu fizer isso, acontece o quê? Bem, o penúltimo são 4, tá? Esse aqui é o penúltimo. O penúltimo é descrever o público em um certo território. Então, você quer ver aí os clientes atendidos ou em potencial, como é que você descreve ele? Se você quiser trabalhar com recorte intramunicipal, quer dizer, menor do que o município, você vai ter que cair em algum desses casos aqui. Eu costumo separar, não eu, na verdade, vários sistemas da literatura costumam separar assim, quem mora ali, quem trabalha ali, quem passa por ali. Quem passa por ali pode ser para, por exemplo, ir de casa ao trabalho e vice-versa, ou mesmo de deslocamento para viagem, recreação, né? Não necessariamente são deslocamentos de trabalho. Quando você se preocupa quem mora ali ou quem trabalha ali, né? Podemos, talvez, assim, eu não estou sendo taxativo, não, mas você está mais pendendo aí uma ideia gravitacional. Quando você está pensando quem passa por ali, uma ideia mais não gravitacional, né? Quando você quer assim estudar quem mora, o censo demográfico é a principal fonte. Apesar dele ser de 10 em 10 anos, teríamos inclusive um censo acontecendo exatamente por agora, nesses meses, mas devido à pandemia ele foi adiado para 2021. O último censo disponível é de 2010. Tá? Quando você pensa em quem trabalha, aí você tem o levantamento que o Ministério do Trabalho faz junto às empresas, quem trabalha nas empresas, qual é a forma de contratação, que aí é o RAIS, né? A pesquisa o RAIS, as empresas são obrigadas a preencher, acho que é anual, né? Acho que o RAIS, todas as empresas precisam preencher todos os anos. Se eu me lembro bem, eu posso estar errado. Ou levantamento de associação de classe. Às vezes acontece, levantamento cadastral da associação de lojistas de moda, associação de vendedores de suco, sabe? Então, acaba que às vezes essas associações de classe, geralmente as de donos de empresa, não as de empregados. Geralmente, de dono de empresa tem esses levantamentos, eventualmente são públicos, às vezes até eles cobram para fornecer o acesso. Mas aí algumas têm, outras não têm, é meio difuso isso. E deslocamento eu acho que é o mais difuso deles, porque são estudos de origem e destino, claro, sempre pensando na hipótese de você não poder fazer o teu próprio levantamento. Levantar dado é caro, é custoso, né? Então, assim, pensando em você utilizar o que tem pronto por aí, não fazer seu próprio levantamento. E esses estudos de origem e destino. Existem, aqui no estado do Rio de Janeiro, existe, por exemplo, o Plano Diretor de Transporte, o Plano Diretor Estadual de Transporte Público. Se não é isso, é algo próximo.
ele ali tem, por exemplo, um estudo de origem e destino razoavelmente detalhado. Tá? Mas isso muda, tem estado que tem município que tem outros que não tem. Isso é um pouco difuso também. Tá? E aí, junto com esses dados brutos, os dados primários, você pode fazer projeções. Eu tenho dado de censo de 2010, eu preciso fazer uma projeção para 2018? Consegue, aí você tem método para isso, né? Você tem caminho para fazer essas coisas. A maioria das pesquisas que são feitas aí pelo IBGE, pelo IBOP, com Fundação Getúlio Vargas, costuma ser com recorte municipal. Né? E muitas vezes esse recorte municipal não é adequado, não é suficiente para um trabalho de geomarketing que almeja assim, um olhar mais local. Um exemplo aqui é pela renda civil, aonde se concentram os consumidores de uma certa rede de pontos de venda. Você pega ali a renda é na faixa de tal a tal. Né? Você vê quais são os setores censitários que estão naquele intervalo. Né? Aí você pode ver, por exemplo, aqui na ilha do Governador tem poucas áreas azuis, mas você tem uma mancha contínua azul aqui, né? Tem Zona Sul, Tijuca, Vila Isabel, a saída daqui, também Barra, Recreio, Jacarepaguá. Então você consegue ver as áreas onde estão aquele público-alvo pela renda, qual não. Você tem um exemplo simples. E tem um outro que eu achei bastante interessante, que eu trouxe só um exemplo aqui, que é o mapa da desigualdade feito pela Casa Fluminense, lançado há poucas semanas atrás. Está público, gratuito, o link está no slide aqui também. E aí ele faz alguns levantamentos que eu acho bacana, que assim, mesmo tendo um contexto mais social, o projeto tem um objetivo mais social, tem alguns resultados que são interessantes para o geomarketing. Deixa eu abrir. Aí fica a dica aí. Estou com o PDF aberto aqui já. Lembrando que o link é para vocês. Podem olhar com calma se vocês tiverem outro tipo de interesse, curiosidade, até como cidadão. Aí tem aqui, ó, habitação, renda média, ação negra. Vamos supor que você tem um produto focado para maquiagem para a população negra feminina. Hoje tem, né? Hoje não, já tem há um tempo. Eu lembro que quando começou a ter duas amigas minhas negras, elas sobressaltaram isso muito. Nossa, não tinha, eu lembro disso. Isso foi na minha adolescência, eu lembro disso. Não, nossa, não tinha antes, agora tem, que bom, me sinto melhor, eu acho que o produto é mais adequado ao meu tom de pele, eu lembro disso. Enfim. Então, aqui, ó, por exemplo, né, se você tiver ali um recorte pela etnia ou pelo sexo, aqui o uso do solo, isso é interessante, salário médio. Né? Então, eu trouxe esse exemplo porque vocês podem olhar com calma depois, mas principalmente se você mora na região metropolitana do Rio de Janeiro, se conhece, você vai começar a ler os dados e você vai começar a estabelecer relações. É normal. É normal. E exatamente esse um dos poderes
geomarketing, digamos assim, uma das potencialidades. Né? Diferença salarial, proporção de empregos, assim, oferta de empregos por habitante. Aqui não é taxa de desemprego, né? Mas quantos empregos são oferecidos no município versus quantas pessoas moram ali. E aí, claro, se a taxa é baixa, grande parte da população empregada vai ter que ir para outro município para executar a sua atividade, claro, excetuando aí situações de home office. Tarifa de transporte público, transporte também. Ah, não, que é morte de pessoas negras no transporte, violência sexual no transporte, transporte ativo, letalidade violenta, enfim, tem outros aspectos aqui. Como eu disse, esse trabalho tem um recorte social, não necessariamente mercadológico, mas tem aqui informações que pode ser, inclusive, interessante para uma aplicação mercadológica, e acho também que geomarketing pode ser utilizado por ONGs, por órgãos públicos. Não vejo nenhum problema nisso. Claro que a natureza é outra, né? Enquanto a iniciativa privada tem ideia do lucro, da sustentação econômica, né? E aí depois até pode vir impacto social e outras coisas. ONGs e a iniciativa pública já tem outras preocupações, mas os métodos servem. Depois vocês podem ver com calma. Por exemplo, você vende itens que são relacionados a tratamento de esgoto quando você não tem acesso à rede de esgoto. Aqui pode ser interessante. Mas eu botei esse documento nessa provocação. Depois dá uma olhada, vocês naturalmente vão começar a estabelecer relação. Naturalmente. Um pouco esse raciocínio, se é que vocês não fizeram ainda, não tiveram essa experiência recentemente. É bem bacana. Botando aqui. Então vamos para o quarto e último. Só um comentário antes, um comentário anterior, antes da gente ir para o próximo assunto, que você trabalhar com os dados do censo não é tão trivial, não é plug and play, assim, não é uma coisa, vou baixar e sair usando. Tem que tratar o dado, tem uma certa questão. Também tem um link aí, para que vocês possam aprender mais como usar esses dados do censo. Esse link vai ter uma senha de acesso, e a senha está junto ali, tá? É o único link que vai ter uma senha de acesso. No caso aí, a gente usa até um software livre para fazer a manipulação desses dados, que é o Quantum Git, o QGIS. E é o último censo, que é o de 2010. Tá? Acaba que pelo seu acesso público, por cobrir todo o território brasileiro, essa granularidade espacial de setor censitário, que dá para ver aqui, ó, tá vendo? É bem pequenininho. Ele é mais fragmentado, ele é mais craquelado, né? Ele é menor aonde a densidade populacional é maior. Tá? O setor censitário costuma ter cerca de 300, por volta de 300 domicílios. Então, onde há uma maior densidade domiciliar, o setor é menorzinho. Na área rural, por exemplo, os setores são grandões. Mas esse recorte dessa cobertura nacional, o acesso gratuito, faz dele uma fonte de dados assim, quase que inescapável para a geomarketing. Só que ele não é plug and play, como eu disse. Fica aí a dica do vídeo para vocês.
aprenderem um pouco mais, se é que vocês já não sabem. E por fim, como quarto e último, para a gente chegar às perguntas, já vi que algumas pessoas fizeram perguntas via chat, fiquem à vontade para fazer, tá? Quando acabar essa quarta parte, dentro das perguntas. Então, eu não vou falar aqui necessariamente de um tipo de aplicação. Nos 3 exemplos anteriores, eu disse como descrever a população que mora, que trabalha ou que trafega um certo território. Falei sobre área de influência, falei sobre modelar o comportamento do consumidor com modelos gravitacionais e não gravitacionais. Esse quarto grupo aqui é uma metodologia que pode ser aplicado em diferentes contextos de geomarketing. No fundo, a análise multicritério, que é o que eu vou falar aqui com o quarto tópico, ele vai te dar um mapa potencial. Potencial a quê? Aí está. Potencial para publicidade, para você fazer publicidade. Potencial para você abrir um novo ponto de venda. Tá? Potencial para você fazer uma promoção. Então, assim, ele vai te dar, ao final, um mapa de potencialidade daquilo que você almejar. Esse método também é utilizado, por exemplo, para você ver áreas de potencial à inundação e outros de desastres naturais. Eu fiz, no mês passado, um mapa potencial usando esse método para você reinserir iguanas na natureza. Olha que coisa diferente do geomarketing. Então, áreas para você reintroduzir na natureza iguanas. Então, no fundo, ele te dá um mapa de potencialidade. Áreas potenciais para você introduzir uma turbina eólica. Okay. A análise multicritério é muito utilizado em sistema de informação geográfica para vários fins, né? Porque ele te dá uma resposta que é flexível em termos ao que você está respondendo, né? Essa ideia de mapa potencial. E ele respeita a questão do subjetivo, ele permite que você escolha as variáveis que você entende no contexto da subjetividade, que são importantes para descrever esse potencial. Tá? Então, ele é um modelo flexível, né, em termos de áreas de aplicação, flexível nas variáveis que você introduz, mas isso tem uma consequência. Ele é fortemente sensível ao contexto. Se você mudar as variáveis, por exemplo, se você muda lá os pesos que você dá para cada uma, você muda a resposta final também. Né? A questão da subjetividade. E aí aumenta a importância de você fazer fazer um processo subjetivo, porque essa é a natureza do que você está analisando, mas baseado em evidência. Bem, a análise multicritério, na verdade, não é um método, mas é um conjunto de métodos. Tá? É um conjunto de... tem um exemplo de resultado que a gente gera até no curso de geomarketing, áreas potenciais para localização de novo shopping center. Aí tem essas manchas em vermelho, são as áreas de maior potencial. E os triângulos são os shopping centers que já existem. Tá? É um shopping center focado para a classe C. É o exemplo que a gente faz aí no curso até. Então, as áreas cinzas aí é baixo potencial, amarelo é médio, vermelho é alto. São vários critérios e na composição deles você resulta aí nesse potencial. Tá?
Como eu disse, é sensível ao contexto. Você tem duas implementações que eu sugeriria se começar a aprender. Primeiro é o checklist, porque ele é bem fácil em implementação. Tá? Eu acho que é o mais fácil de todos que eu citei aqui. Todos que eu citei, talvez o modelo checklist, que também é chamado na literatura de análise espacial de análise booleana. Vocês também podem encontrar com esse nome. É um dos mais fáceis e também tem a média ponderada, que é um pouco mais difícil, mas também relativamente fácil. E é mais flexível do que o checklist. O checklist ele engessa um pouco alguns dos aspectos que a média ponderada não engessa. E também tem um vídeo aí de 2 horas eu falando sobre checklist, sobre média ponderada, etc. Fica aí para vocês aprofundar. Tá? Bem, fazendo o fechamento aí, em termos de dados e ferramentas, né, nós podemos gerar os próprios dados com levantamento de campo, pesquisa com o consumidor ou com o público-alvo, dados da própria empresa, como vendas, clientes, ou, que é mais comum, até em muitos aspectos, utilizar dados secundários, mapeamentos cartográficos de terceiro, demográficos, econômicos, pagos ou gratuitos, né, públicos, de acesso público ou não, levantamento sobre os pontos de venda, os concorrentes, as geradoras de fluxo, clientes, que são em empresa, né? E pesquisas feitas aí, que terceiros fazem para ter seu público e você compra. Acaba que, na prática, esses dados são muito espalhados. Aquele exemplo do censo, a informação detalhada de acesso gratuito do país inteiro. É exceção. Você encontra os dados espalhados em diferentes formatos, com diferentes métodos de levantamento, de produção, o que complica aí um tanto até a integração entre eles. Tem todo um esforço aí para você integrar, para você encontrar os dados, mesmo com... Eu não falo só dados gratuitos, não. Gratuitos ou pagos. Você achar, encontrar aquele que é mais adequado às suas necessidades. Botei alguns links de exemplo aí, com fontes de dados bem vastas. E o nosso site, o site do LabX, tem uma lista com uma lista ampla com fontes de dados geográficos gratuitos. Vocês podem também acessar, se não conhecem ainda, podem dar uma olhada lá. Quando você fala de ferramentas, você tem 2 grandes grupos. O que eu chamo de cinto de utilidades, que nem do Batman mesmo, onde você tem um software com centenas, milhares de caixinhas de ferramenta. E você tem que combinar as caixinhas de ferramenta numa certa ordem para atingir o resultado que você quer. O grau de medição, uma métrica para você medir o quanto você sabe do software, é você saber utilizar mais caixinhas. Quanto mais caixinhas você sabe, né, mais desenvoltura você tem no software. Ou então você tem alguns softwares especializados para geomarketing, onde eles tentam te dar um conjunto de caixinhas menores e mais objetivas, mais papum, assim. Você clica aqui, você clica ali, já sai o output, né? E que geralmente vem com base de dados também disponíveis, para você não ter o trabalho, né, de você reunir a base de dados, integrar a base de dados toda. A empresa já oferece isso como serviço. Aí essa ideia de SaaS, está escrito aí no topo do slide. Software como serviço, software
as a service. Tá? Então, você paga aí uma mensalidade, uma anuidade, para ter acesso a esses dados sempre atualizados e sempre a última versão da ferramenta. Esse cinto de utilidades é mais comum ser no sistema de licenciamento. Você compra a licença do software e usa. Tá? Costuma ser assim, não é sempre não. SaaS costuma ser mais os softwares específicos para a geomarketing, o cinto de utilidade, esses softwares generalistas, que eu chamo nesse slide aqui, ó, software generalista, que não é específico para geomarketing, você faz uma série de outros tipos de análise espacial, conversão de dado. Onde você tem aí os generalistas, como web e desktop, e os focados em geomarketing na web. Eu citei o ArcMap, o QGIS, o NetStudio, o ArcGIS Online. Só para fechar, deixo a referência da bibliografia, que eu sempre costumo deixar do Cliquet. Acaba que esse é o grande livro de referência que eu uso. Não apenas com o conteúdo dele, que é muito bom, mas porque ele é muito rico de referências bibliográficas. Então, quando eu vou escrever um trabalho técnico ou um artigo acadêmico, né, eu vou lá no tema modelos gravitacionais, por exemplo. Aí, de referência bibliográfica, eu tenho 50 trabalhos. Então, fica bom aí para minha atividade professoral ter acesso a um documento desse, mas ele é muito bom também porque eu acho o livro muito bem estruturado no aprendizado do geomarketing. Assim, você começa com os conceitos básicos, ele vai avançando em várias áreas, sempre explicando bem, com referências, é bem bacana. E mais links, com mais materiais, além daqueles que estão nos slides anteriores. Fica como referência para vocês aí, um vasto material produzido ao longo dos anos. Nem todos esses itens foram feitos pelo LabGIS, muitos foram, mas não todos. Mas é um compêndio aí de materiais extras para vocês usarem e abusarem. Tá? Bem, vamos às perguntas, então. Só um comentário que eu vou passar mais detalhes por e-mail. Vamos ter a partir, acho que é 9 de setembro, se não me falha a memória, mas início de setembro, 70 horas, quer dizer, 45 vezes mais do que o tempo que estamos aqui, só sobre geomarketing na veia. São 2 cursos que vão ser dados em sequência, à distância, ao vivo, usando essa mesma plataforma que estamos utilizando agora. Tá? Total aí é um curso de 30 horas e outro de 40. Começa em setembro, vai até final de novembro. Mas no site tem aí os detalhes, as datas e tudo mais. Junto com esse slide aqui, eu mando também para quem estiver interessado os detalhes sobre esse curso que já é oferecido há vários anos. Vai ser oferecido aí pela segunda vez esse ano. A gente costuma oferecer uma vez por semestre. Essa turma acontece junto com a disciplina de mestrado que eu mencionei no início da apresentação, a disciplina de geomarketing. Os alunos desse curso, que é curso de extensão universitária, vão compartilhar com os alunos de mestrado também, todo mundo junto, misturado. Bem, no site tem mais detalhes, qualquer dúvida também estamos à disposição. Temos perguntas? Segue os meus contatos aí, se eu puder ajudá-los
que estiver dentro do meu alcance será um grande prazer. Pode fazer perguntas aí pelo chat. Temos uma pergunta aqui, vamos começar aqui do Igor Bonfim. O Igor está perguntando se é possível fazer geomarketing com QuantumGIS, com software livre. Sim, é. Você, como bem você deve saber, o QuantumGIS tem aquela filosofia de plugin, né? Até por ser um software livre, as pessoas podem criar os seus plugins e disponibilizar para a comunidade de usuários, né? E alguns plugins até implementam alguns modelos que a gente viu aqui, por exemplo, o gravitacional, né? Não tem, assim, o que eu sinto falta, talvez, é um plugin mais parrudo que trouxesse mais coisas reunidas. O QGIS segue aquela filosofia de cinto de utilidades, várias caixinhas que você combina, né? E aí, essa estrutura de você ter vários plugins só reforça essa ideia, né? Você vai colocando esses plugins a mais, você junta mais pedacinhos de funcionalidade no software principal. Eu brinco assim, dizendo que é a filosofia do Megazord. Você vai colocando várias peças ali, você forma um robozão final. Mas sem dentro daquela ideia de você já ser introduzido em SIG Desktop, você já ter uma cultura nisso, você se aventurar em sacar as caixinhas, uma ordem certa para chegar ao resultado que você quer. Se você tivesse um plugin centralizado, acho que facilitaria um pouco aí a vida dos usuários. Por exemplo, como foi bem observado pela Vanessa Andrade, o ArcMap, na verdade o ArcGIS como um todo, ele tem uma extensão chamada Business Analyst. É uma extensão até mais recente, tem outras mais conhecidas, como Spatial Analyst e tal, mas ele tem aí o Business. É uma licença que você paga adicionalmente, você paga a licença do módulo básico, você paga também as extensões que você quer utilizar. Então, o Business Analyst é uma dessas extensões que você pode complementar os recursos do software. O Adriano Fonseca da Silva está perguntando sobre o NetTool e também o software da GeoFusion. Eu também me fugiu o nome agora. Que assim, você tem a Cognite e a GeoFusion. São duas empresas aí de longa data que trabalham na área de geomarketing. As duas têm sede em São Paulo. E eles apresentam esse software focado em geomarketing como um serviço, como SaaS, que eu estava falando agora há pouco, né? E valores eu não sei, eu não tenho a mínima ideia, sendo bem franco. E até porque depende, você tem vários tipos de plano, os tipos de dados que você tem acesso, enfim, uma mira de possibilidade de combinação. No curso, a gente usa o NetTool. A gente tem uma parceria com a Ginates, eles dão acesso ao NetTool a toda a turma, então a gente usa ele. Mas aí, se alguém quiser comprar, por exemplo, eu não sei, tanto da Cognite como da GeoFusion. Márcio Carvalho perguntou aqui sobre fonte de dados
Para Natal, Márcio, admito que eu tenho baixíssimo conhecimento, para não dizer nulo, sobre fonte de dados, por exemplo, da Prefeitura de Natal. O que eu vou saber são coisas que cobrem o Brasil todo, logo por conseguinte Natal. Aí, ok, mas assim, específico da Prefeitura, por exemplo, algum órgão municipal, eu desconheço, ou pelo menos não me recordo de cabeça aqui. Assim, mas o que como você bem observou na sua fala aí, na sua pergunta, é bastante heterogêneo mesmo, né? Você tem uma importante iniciativa que está fazendo 12 anos esse ano, que é a Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais. Eu não cheguei a falar na apresentação hoje, mas é uma importante iniciativa. Quem não conhece, vale a pena conhecer. Vocês podem acessar o site, é INDE, Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais. inde.gov.br. Se você digitar no Google, você acha fácil. Qual é a ideia da INDE? Né? Ela foi instituída por meio de decreto 6.666 de 2008, e a ideia é que ele fosse um canal, não é necessariamente um canal, é mais do que isso, mas falando genericamente, é um canal onde você pudesse acessar diferentes fontes de dados de órgãos, principalmente federais, mas também municipais e estaduais do Brasil, também por universidades e quem mais quisesse contribuir. Ou seja, um canal, assim, é como se fosse um Google dos dados geográficos, né? Mas não apenas por palavra-chave, mas você teria outros tipos de consultas mais técnicas. Enfim. E, de certa forma, você tem um pedaço importante do acervo dos dados lá. Você tem muitos dados lá, deve ter 2.000 camadas, eu não sei o número, mas tem 2.000 já é pouco, é capaz de ter 10.000 planos ali. Mas tem muita coisa assim, do tipo geologia, vegetação, geomorfologia, planos de informação que não são, que geralmente não são de interesse do geomarketing. Tem outras coisas que podem ser, por exemplo, tem lá as empresas com referência geográfica, as empresas de produção e repetição, de produção e repetição de radiofrequência e de sinal de TV. Você tem uma outra lá que são as usinas geradoras de energia, todas elas, eólicas, hidrelétricas, termoelétricas. Você tem lá, por exemplo, os imóveis rurais no Brasil, levantado no Censo Agropecuário de 2017, que foi o último. Você tem outro dado que pode ser interessante também, não sei, dependendo do seu contexto. Tem todos os orelhões do Brasil ainda funcionando. Eu sei que não é todo lugar do Brasil que chama de orelhão, mas telefone público, né? Aqui no Rio de Janeiro, eu sei que outros lugares também tiveram esse nome jocoso, orelhão, que está cada vez mais em desuso, mas tem lá. Enfim, assim, você tem alguns planos de informação que, dependendo do teu uso, podem ser interessantes. Você tem os dados do censo também, por exemplo. Mas, enfim, aí você tem que parar e ver. Mas se essa iniciativa, assim, qual é a moral da história? Se essa iniciativa tivesse com aplicação mais ampla, né, mais planos de informação, mais fontes de dados, talvez a gente tivesse uma melhor centralização, fosse mais fácil saber quais são os dados que estão disponíveis por aí. Né? Não basta você
o dado existir. Para você utilizar o dado, você tem que saber se ele existe ou não, você tem que saber onde ele está e você tem que ter acesso a ele no formato adequado. Entende? São várias etapas aí. Você tem que saber que ele existe, você tem que saber onde ele está, você tem que ter direito de acesso a ele, e mesmo que você tenha direito de acesso, ele tem que estar num formato que você consegue consumir. Vamos supor que você pegue um dado que esteja num formato exótico, que você não tem software para ler, ou num formato que seja tecnicamente difícil para você. Você não tem os conhecimentos técnicos necessários para manipular aquele dado. Você não usa. Entende? Então, assim, você tem vários interpostos para conseguir reutilizar uma informação produzida, por exemplo, por órgão público. Isso é muito difuso, muito difuso. Com o tempo, você vai aprendendo, bate a cabeça, vai e volta, né? Ao menos aquelas áreas que você costuma fazer mais estudos, aquelas áreas onde você tem mais experiência, né? Mas, enfim, é difuso mesmo. Pessoal, já deu 10 horas, vamos encerrar por hoje. Se eventualmente eu não respondi alguma pergunta, pelo que eu vi aqui, acabou tendo uma pergunta aqui que ela foi feita antes, eu acho que já respondi uma outra, mas enfim, estou à disposição no e-mail, está na tela aí, agradeço a atenção, eu vou enviar os slides, os links, a informação sobre aí o nosso curso à distância que começa em setembro, e sigo à disposição naquilo que eu puder ajudar, vai ser sempre um enorme prazer. Obrigado, boa noite, espero vocês nos nossos próximos webinars. Amanhã, por exemplo, teremos um sobre censuramento remoto, que é uma outra área aí, caso vocês tenham interesse, utilizar as imagens do novo sensor sino-brasileiro. É um projeto Brasil-China chamado CIBERS, talvez alguns de vocês já conheçam bem. As imagens do satélite lançado no final de 2019 começaram a ser disponibilizados há alguns poucos dias e tem alguns produtos lá bastante interessantes aí para quem trabalha com sensoramento remoto. Vai ser o nosso tema de amanhã. Obrigado, boa noite e até a próxima. Tchau, tchau.